eu espero que você saia daqui essa noite com algo de Deus para um recomeço na sua vida. Concorda comigo? A gente precisa recomeçar todo dia, não é? E hoje eu quero compartilhar com você coisas que Deus tem colocado no meu coração que serve para a gente recomeçar em termos de relacionamento. Primeiro eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Quem achou, diga amém. Tem pouco amém aí, então tem gente que está faltando. Provérbios 4, 18. Muito bem, diz o seguinte: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Senhor Deus, que seja a Tua palavra agora caindo nos nossos corações da Tua maneira, Pai. Te agradecemos por essa palavra e te pedimos, nos ensina, em nome de Jesus. Aqui diz que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu creio que cada vez que a gente tem um encontro com Deus, com a palavra de Deus, a gente melhora. E vai na direção dessa perfeição, de ser dia perfeito. É o nosso aperfeiçoamento. E que essa noite seja uma noite de aperfeiçoamento. Quando eu fiquei pensando aqui nesse tema, a família na arca está protegida do dilúvio. Esse tema ele é muito sugestivo. O pastor foi muito abençoado quando escolheu esse tema. A gente pode fazer dezenas de mensagens com ele. Mas eu não sei você, irmão. Quando a gente pensa no dilúvio, a gente imagina assim, nossa, foram 40 dias de tempestade, 7 dias antes que tinha que ficar na arca, depois 150 dias depois, até baixar a água, não é? Então, em torno de 200 dias por aí, não foi, pastor? Em torno de 200 dias. Eu sei que quando a gente fala no dilúvio, a gente fica imaginando o mundo todo coberto de água, não é? E aquela arca lá em cima. Irmãos, eu não sei você, mas quando eu penso nessa arca e no dilúvio, eu fico pensando lá dentro da arca. Querido, pensa aí, você, a sua esposa, seus filhos, seus pais, seu cunhado, seus sobrinhos, todos trancados por 200 dias num apartamento, sem poder pedir uma pizza, porque está chovendo lá fora, ninguém vai trazer. Certo? Você não pode assistir Skype, porque acabou a energia. Não tem nada para fazer, querido. Você está 200 dias com toda a sua família dentro de um apartamento fechado. Vai dar certo esse negócio? Não pode dar certo. Gente, o desafio deve ter sido grande. E mais ainda, tinha um zoológico inteiro lá dentro, gente. O negócio foi difícil demais. Como convive desse jeito? Eu fico imaginando como eles conseguiram. Para viver junto, querido. 200 dias ou 2 dias, a gente precisa saber se relacionar. Porque quem não sabe se relacionar, não consegue ficar junto com pessoas. Eu quero falar de um tema aqui para você hoje, que vai ajudar você a se relacionar melhor com as pessoas. Quem já ouviu em algum momento aqui, ou na igreja, ou em qualquer outra situação, quem já ouviu falar sobre temperamentos? Muita gente já. Mas abre teu coração, porque Deus tem alguma coisa nova para você em relação a isso. Quando a gente estuda sobre temperamento, a gente aprende sobre as características do temperamento colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, não é isso? Você descobre onde é que você está nisso aí. Enquanto eu estudava sobre temperamento, eu comecei a perceber como Deus olha para cada temperamento. Como Deus trata cada pessoa com temperamentos diferentes, de forma diferente. E com isso, Ele está ensinando você não só a identificar o seu temperamento, Ele está ensinando você a se relacionar com as pessoas que têm um temperamento diferente do seu. Se você só entende qual é o seu temperamento, você fica egoísta. Você tem que me aturar, eu sou colérico mesmo, sou durão, sou assim. Né? Você tem que me aturar, eu sou sanguíneo, sou alegrinha mesmo.
Ou então sou melancólico, sou triste mesmo. Não, querida, a gente fica muito egoísta, a gente quer que a coisa funcione do jeito da gente. Mas Deus não ensina isso. Ele quer que você entenda quais são as suas características, quem é você, quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Mas Ele também tem algo a mais do que isso. Ele quer mostrar para você como a gente faz para se relacionar com pessoas que têm um temperamento diferente. Amém, irmãos? Amém. E é isso que eu quero trazer aqui para você essa noite. Não pensa você, querido, que... Talvez você fale assim, não, eu já sei, eu estou há 20 anos na igreja, então na minha casa é uma bênção, nós somos todos do Senhor, então a gente se relaciona muito bem. Eu não acredito. Eu acho que não importa na casa de quem, toda família tem dificuldades. A sua família pode estar em peso na igreja todos os domingos. Não me diga que não tenha conflito na sua casa, eu não acredito. Um casal que fala assim, não, a gente nunca brigou na vida. Estamos casados há 40 anos, nunca brigando. Eu não acredito. Eu só vi um casal que nunca brigou. Só um, querido. Foi eles eram bem pobres, moravam na roça, casaram lá no interior, numa fazenda. E não tinha esse negócio de lua de mel, de viagem. Era sair da fazenda do pai, ia para a fazenda do marido. E aí, depois da festa, saíram, né, os dois juntos só. Ele botou ela no cavalo dele, foram para a casa deles. Chegou lá no meio do mato, o cavalo cansado, caiu, não quis mais andar. O cara ficou nervoso, colérico. O cara ficou nervoso, falou assim, anda rapaz, levanta logo daí. E o cavalo nada. Aí ele falou assim, eu estou mandando você levantar. E o cavalo nem se mexia. Ele pegou uma arma e falou assim, vou contar até 3, vai levantar não? O cavalo, no mesmo jeito. Ele, 1... Cavalo nada. 2, nada. 3, pum, deu um tiro na cabeça do cavalo, matou o cavalo. A mulher ficou nervosa, falou assim, você matou o cavalo, como é que eu vou para casa agora? Você acha que eu vou andar isso tudo a pé, no dia da minha noite de núpcias, mas eu não vou mesmo. Aí ele, 1. Esse aí, nunca mais deu confusão na vida. Certo, querido? Só conhecia essa história. Os outros dão encrenca, que não tem como. Tem problema em qualquer lugar. Na família do pastor, na família do último, de quem está sentado no último banco, do visitante. É ou não é, gente? Não é verdade? Todo mundo tem, gente. Às vezes, filho de pastor, às vezes sofre muito, porque pastor fala para filho ser exemplo. Eu não sei se o pastor Luiz fala isso, mas eu já tratei de filho de pastor que sofria, porque o pai queria que ele fosse exemplo, porque era filho do pastor. Então tinha umzinho que chamava Juninho, ele era filho de um pastor que eu conheci. O Juninho tinha que ser exemplo mesmo, estudava na escola dominical, tinha que aprender tudo. Aí a professora, quando queria fazer pergunta para testar o conhecimento, perguntava para o Juninho, porque sabia que o Juninho tinha a obrigação de estudar. Aí perguntou para o Juninho, ensinou os 10 mandamentos, todo mundo entendeu os 10 mandamentos? Todo mundo. Juninho compreendeu tudo? Claro, tia, compreendi tudo. Então vamos ver se todo mundo compreendeu. Fala aí para a moçada aí, Juninho. Se eu pedir você para pensar no seu pai e na sua mãe, qual mandamento te vem à cabeça? Honrar pai e mãe, tia. Se eu pedir para pensar no seu irmãozinho, qual o mandamento que vem? Não matarás, tia. Então, irmãos brigam, certo? Na casa do pastor também, não? É assim que funciona. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre temperamento, para que você possa, dentro da sua casa, ter uma comunhão melhor. Certo? Você vai identificar o seu temperamento, você vai identificar as características do seu temperamento, as coisas boas, as ruins. Vai saber que temperamento não adianta, querido, você escolher qual que você quer, porque temperamento é herdado. Não se adquire temperamento, você nasceu com ele. Então, se você não gosta do seu, a única coisa que você pode fazer é tratar das suas limitações, porque com comunhão com o Espírito Santo, você consegue ultrapassar os seus limites. Temperamento não é desculpa para erro e fracasso, certo? Você tem essa falha aqui porque eu tenho esse temperamento. Não, todos têm falhas e Deus trabalha na vida de todos para que a gente possa ultrapassar essas limitações. Ninguém tem que se acomodar dentro de um temperamento. Nenhum é melhor ou pior, todos eles têm falhas, todos eles têm dificuldades, todos eles têm fraquezas. Então, você vai encontrar isso em todos. Talvez você encontre algumas características
nos 4 temperamentos. Você fala, nossa, mas eu estou nos 4, qual que eu sou? Se encontra características suas nos 4 temperamentos, mas tem um que vai prevalecer. Um vai ser um pouco mais forte que o outro, certo? Muito bem. Eu queria começar com o temperamento colérico. Vamos pensar como é uma pessoa colérica. Uma pessoa colérica é uma pessoa ativa, prática, racional, objetiva, focada. É aquela pessoa que vive com metas, né? É uma pessoa determinada, disciplinada. Se o pastor quiser aqui reunir um grupo de pessoas para levantar um projeto, provavelmente, se tiver um colérico, ele vai se manifestar, porque ele vai dar ideias, ele vai dar direção, ele vai mostrar como é que a coisa funciona. Colérico é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa persistente, ela é firme, ela não tem medo de trabalho, ela não tem medo de se sobrecarregar. É uma pessoa que tem muitas ideias. Ele está num projeto, mas já está pensando no próximo, no que ele vai fazer depois. É uma pessoa que tem visão distante, longe, enxerga longe, mas vive no agora. É organizado. Ele consegue fazer o tempo funcionar. Por quê? Porque o colérico é prático. Ele tem disciplina. Ele não fica divagando em ideia só. Ele consegue pisar no chão e resolver os problemas. É uma pessoa autossuficiente. Dificilmente você vai ver um colérico dependendo de alguém financeiramente. É mais fácil você ver pessoas dependendo dele. Colérico é uma pessoa que tem motivação interna. Como assim? Não precisa animar um colérico para fazer alguma coisa. Você não tem, o colérico não depende de ninguém para ficar dando força moral para ele. Vamos lá, levanta, a coisa vai dar certo. Não, ele sabe que vai dar certo, ele já entendeu que vai, e o motivo está dentro dele, ele não depende de ânimo de ninguém de fora. Uma pessoa que não se intimida por pressão. Se tiver um desafio na vida de um colérico, ele é instigado por aquele desafio. Alguém reconhece aqui um colérico? Levanta a mão. Agora eu vou falar dos pontos fracos, vamos ver se você consegue ainda assim descobrir um colérico. O colérico, ele é uma pessoa impetuosa, então ele ignora os riscos. Ele se sobrecarrega com trabalho demais. É uma pessoa que vê no global, não vê detalhes, né? É uma pessoa que coloca metas acima de pessoas. É comum a gente encontrar colérico que se tornam muito bem-sucedidos financeiramente, mas a família ficou para trás. Ele não consegue dar a mesma atenção que ele dá para os negócios e para os objetivos, ele não dá a mesma atenção que ele dá para as pessoas. Ele deixa pessoas para trás em função de alvos e de metas. É uma pessoa muito autoritária. Com colérico é o seguinte, se você contrariar a ideia dele, errado é você. Certo? Se tiver muitas ideias diferentes, querida, é a sua que está errada, porque a dele sempre está certa, né? Ele tem tanta convicção daquilo que ele faz, que não adianta enfrentar, confrontar, porque ele vai bater de frente mesmo, né? É uma pessoa muito crítica, não demonstra muita compaixão, não demonstra muita aprovação. Não é aquela pessoa no trabalho, se você tem um chefe colérico, ele não vai ser aquela pessoa que vai chegar um dia, encontrar você meio desanimado e falar assim, meu filho, o que houve com você? Mas não vai mesmo, querido. Porque não interessa o que houve com você, você tem que trabalhar, tem coisa para fazer, tem coisa para realizar, então engole aí o choro e vamos trabalhar, certo? Assim que funciona o colérico. É uma pessoa impaciente. Ele chegou na sua mesa, colocou um trabalho assim, olha só, tem que fazer isso assim, assim. Você distraiu e fala, não ouvi, acabou, ele já pegou o papel, já fui. Certo? Você pede, o colérico pede para fazer uma coisa, querido. Você não faz na hora, quando você vai descobrir o que ele já fez. Porque ele não tem paciência para ficar esperando a sua vagarosidade. Para um colérico, a pessoa que é mais lenta que ele é lerda. Certo? E lerdo é o que ele tem de mais simpático para dizer, querido.
Porque às vezes ele chama o outro de retardado mesmo. Então, uma pessoa que realmente não tolera pessoas diferentes dele. Aliás, amado, nenhum de nós toleramos. Todos nós achamos que a outra pessoa é esquisita. O calmo acha que o outro é estressadinho, não é? O agitado acha que o outro é retardado. Mas a gente está sempre achando que a outra pessoa é diferente, porque no fundo, a gente acha que a gente é a forma do mundo. E o que Deus vai mostrar para a gente aqui, querido, é que não tem forma. Somos diferentes porque precisamos um do outro. Se a gente fosse inteiro e completo, a gente seria muito mais arrogante do que a gente já é. A gente precisa ter falta para completar com o que o outro tem. Então você não casou errado, não. A pessoa que vive com você, que é diferente, tem alguma coisa que está faltando em você. E você tem o que falta nele. Amém? Quem você acha que é o colérico da Bíblia? Todo mundo confunde, né? Acha que Pedro é o colérico. Não, Pedro não é o colérico, você vai ver, conhecer Pedro daqui a pouquinho. Colérico é Paulo. Paulo é o colérico. Ele diz na carta em 1 Coríntios, ele diz assim: não sabeis vós que aqueles que correm no estádio, todos correm, mas na verdade um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa incorruptível, nós uma incorruptível. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós uma incorruptível. Assim também eu corro, não sem meta. Assim eu luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu próprio corpo e me reduzo à escravidão, para que, tendo pregado o evangelho, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Tudo que ele coloca aqui é uma pessoa que passa por cima dos próprios sentimentos em função de uma meta, e ele diz isso para a gente, ele coloca isso como uma verdade, certo? Você tem que ir, mas tem que ir com um objetivo, e nada pode interferir o seu objetivo, não pode dar golpes no ar, não pode perder tempo, tem que ser preciso, tem que ser funcional. Paulo é uma pessoa que realiza, colérico é um realizador. Colérico não é um sonhador. Colérico é a pessoa que faz as coisas acontecerem. Paulo, ele era um líder nato. Ele estava num navio que tinha 276 pessoas e ele era o prisioneiro no navio. Paulo não se importa com a opinião que vem de fora, querida. Ele era prisioneiro, mas o navio naufragou. Ele avisou que não era para fazer aquela viagem. Fizeram a viagem. Houve um naufrágio, um acidente, uma tempestade. Ficou todo mundo desesperado, todo mundo achando que ia morrer. Pararam de comer e tudo. Paulo tomou a direção. Olha, todo mundo vai comer agora, porque Deus já me deu a vida de vocês todos, ninguém aqui vai morrer, o navio vai acabar, porque eu falei para vocês para não vir. Certo? Mas ninguém vai morrer, todos vão sobreviver. Ele tomou o comando de um navio onde ele era o prisioneiro. Não importa a condição que dão para Paulo. Não interessa o que fala do colérico, ele sabe quem ele é. Estamos entendendo? Paulo era enérgico. Quando ele tinha que chamar a atenção da igreja, ele chamava mesmo. Ele dizia assim: vocês querem que eu vou aí com vara ou com compaixão? Né? Então era um cara que ia direto. Na pressão que ele dele era usado. Colocaram ele diante do sinédrio. Não abalou nem um pouquinho. Falou com a mesma autoridade que tinha que falar. Certo? Uma pessoa intolerante. Paulo era um cara intolerante. Tinha um homem chamado Barnabé. Barnabé foi escolhido para ser companheiro de Paulo num ministério. Alguém já ouviu falar de Barnabé? Barnabé foi escolhido para ser companheiro de Paulo no ministério. Marcos fazia parte da equipe. Numa viagem, Marcos não quis mais. Ele teve um problema lá, a Bíblia não fala qual o problema que Marcos teve, e ele não pôde mais ir. Então, Paulo seguiu sem Marcos. Depois, eles teriam que voltar naquele caminho para visitar as igrejas que eles já tinham feito aquele trabalho. Barnabé quis chamar Marcos de volta. Paulo falou: de jeito nenhum. Comigo ele não vai. Desistiu lá atrás, agora não vai comigo. A briga foi tão feia entre Paulo e Barnabé que a união dos dois foi desfeita.
Eles se desentenderam a ponto de Paulo ir para um lado e Barnabé para o outro. E aí, querido, tem uma grande lição para a nossa vida. Deus une e o temperamento separa. É verdade ou não? Quantos casamentos foram Deus que uniu? Quantos casais realmente foram unidos por Deus? Mas a intolerância no temperamento é que separou os dois. Então a gente precisa saber sobre isso, a gente precisa conhecer como lidar com essas coisas, porque senão Deus vai unindo e o temperamento vai separando. Amém? Agora, como que Deus olhou para Paulo? Vamos entender como Deus olha para um colérico. E aí você vai saber como vai lidar com o colérico que vive com você. Presta atenção. Deus chamou todos esses homens para a obra. Todos esses que a gente vai falar aqui. Chamou Paulo também. Como que chama um colérico para a obra? Como é que Deus chegou até Paulo? Paulo respirando ameaça de morte. Ele não perdia tempo, ele foi para Damasco, pediu carta às autoridades, para se ele encontrasse cristãos no caminho, ele tivesse direito de prender. Nessa situação toda, Jesus se encontra com Paulo. Era meio-dia, e isso é muito importante, porque Deus apareceu num clarão ao meio-dia. Meio-dia não é na hora que o sol está mais claro? Não é verdade? Então não era um clarão do sol, era um clarão sobrenatural acima do sol. Deus apareceu naquele clarão, falou com uma voz de trovão e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Senhor, quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Aí Jesus se apresenta para Paulo e diz assim: entre em Damasco, espera lá que daqui 3 dias eu vou dizer o que você vai fazer. Paulo viu que era Deus, não questionou, entrou na cidade e ficou esperando. E aí o ministério dele começou. Deus foi claro, preciso, direto, objetivo. Aí, querida, você, mulher, casada com colérico, você não é objetiva, mas seu marido é. Aí você quer se comunicar com ele, quer contar uma coisa e faz uma volta absurda para contar um negócio. Ou você quer que ele sente para ouvir o filme que você assistiu. Você começa falando da emoção que você sentiu no filme, ele não quer saber do que você sentiu, querido. Meu bem, o filme foi tão, olha, me deu uma angústia quando eu saí do cinema. Eu não sei nem o que eu estava sentindo. Pô, não fala, você não sabe o que está sentindo, então não precisa nem tocar no assunto, querido. Olha, o filme começa num lugar, olha, tinha uma casa com uma cortina, um tom de azul. Eu não me lembro bem se era azul ou se é verde. Tira a cortina, irmã. Tira a cortina. Se você não sabe que é o tom, tira a cortina. Olha, tinha uma tempestade, um negócio. O cara vai dando febre. E aquilo vai esquentando. E ele vai querer falar para você para ir direto no assunto, mas ele não pode falar, porque se ele falar, você vai ficar com raiva e vai falar que ele não quer te escutar. Mas lógico que ele não quer escutar, querido, ele não consegue escutar as coisas dessa forma. Colabora, irmã. Vai conversar com o colérico, faça o que Deus fez. Claro, direto e objetivo. Assim o colérico tem condição de ouvir. Isso é comunicação. A gente tem que dar importância àquilo, a quem está ouvindo a gente. A gente não pode falar simplesmente porque está com vontade de falar ou porque sabe o que quer dizer. Você, para falar alguma coisa, você tem que falar, mas tem que saber se o outro está entendendo o que você está falando. Muito bem. Vai chamar um colérico para um projeto, para fazer alguma coisa? Seja racional, objetivo, mostra os dados, mostra as perspectivas, mostra aquilo que vai ser realizado, querido. Não fica cheio de emoção, não. Olha, a gente vai fazer um negócio lá na igreja. Menino, mas olha, vai ser tão empolgante o negócio. Não tem empolgação, querido. Nós vamos fazer isso por tanto tempo, com esse objetivo, para alcançar aquilo. Quem entendeu pode dizer amém? Senão você perde muito tempo e não conquista a outra pessoa para aquilo que você quer, certo? Muito bem. Deus respeita cada temperamento. Ele olhou para Paulo e respeitou o temperamento de Paulo. E deu um ministério para Paulo de acordo com o temperamento dele. Colocou ele no ministério desafiador. Paulo foi para lugares que ninguém nunca tinha ido antes. Paulo passou por situações perigosas, não passou? Não foi um ministério tranquilo, foi cheio de acidentes, mas ele podia viver com esse tipo de acidentes. Agora Deus também quer aprimorar os nossos defeitos.
E Paulo também aprimorou. Aquele homem direto que estava no livro de Atos, no livro de Filipenses, fala amados e queridos irmãos. Amados e queridos irmãos. Ficou mais manso, irmão? Ficou mais manso? Ele disse, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. O colérico só está contente se ele estiver vencendo. Colérico só está contente se ele estiver realizando. Mudou ou não mudou, rapaz? Passou a ser flexível. Chamou Marcos de volta para a caminhada. Então, aprendeu a amolecer o coração. E Deus, para fazer Paulo saber que ele tinha que ser submisso, fez o que com ele? Deu um espinho na carne. Paulo pediu 3 vezes, depois entendeu. Isso aqui é para eu poder ficar ligadinho no Senhor, certo? Ele sabia que aquilo ali é para colocar ele na submissão. Então, o Espírito Santo, querido, ele também quer nos ensinar. Se você tem encontro com Deus e você não se transforma, não teve encontro com Deus. Em Cristo nós somos novas criaturas, não somos? Não tem aquele crente que ele só envelhece, mas não amadurece? Conhece algum crente que envelhece e não amadurece? Tem 10 anos na igreja, mas tem o mesmo temperamento de antes. Agressivo do mesmo jeito, não tolera as pessoas, é rude da mesma forma, não tem educação para falar com o outro. Não aprimorou, querido, então não amadureceu. Só envelheceu. Amém? Nós precisamos, o colérico precisa aprender algumas coisas. Então, se tem um colérico aqui, escuta, querido, você precisa aprender a ter paciência. Viu, irmão? Precisa aprender a ouvir as pessoas. Gente, é mais importante do que projeto. Precisa aprender a respeitar e encorajar pessoas. Precisa aprender a ser submisso. Precisa aprender a ser manso. Mas o colérico também ensina muita coisa para a gente. O colérico ensina a gente a ter poder de decisão. Vocês estão vendo uma obra gigante aqui, não é? Provavelmente tem um monte de colérico envolvido aqui, porque realiza. Certo? Colérico ensina a gente a ser realizador. Colérico ensina a gente a não ficar justificando o erro. Aquela coisa, não fui trabalhar hoje porque eu estava tão assim. Não tem isso para colérico. Se ele determinar que ele vai correr 6 horas da manhã todos os dias, que ele pode chover ou fazer sol, ele vai correr. Ele não dá desculpa, né? Então, o colérico nos ensina a realizar. O segundo é o sanguíneo. O sanguíneo é o oposto. Enquanto colérico é razão, o sanguíneo é pura emoção. É o eufórico. Tem um grupo de pessoas conversando, tem alguém falando alto, gesticulando muito, contando história, sanguíneo. É o cara que gosta de contagiar pessoas, gosta de contar história. É o sujeito dramático. Se ele conta uma história triste, você chora. Se ele conta a história alegre, você morre de rir, porque ele dramatiza tudo. Não é? Gosta de gente, é intenso nas emoções dele, uma pessoa otimista, sonhadora, entusiasmada com um monte de coisa. O sanguíneo, ele consegue se entusiasmar com um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele consegue planejar, fazer ginástica, estudar inglês, estudar francês, entrar na aula de computação e fazer. Ele vai fazendo um monte de planos. E ele se entusiasma tanto, querido, que ele acredita mesmo que ele vai fazer aquele monte de coisa. Eu tenho um cadinho de sanguíneo em mim. Eu assisti, minha filha não gosta de assistir filme junto comigo, porque ela sabe que dependendo do filme eu vou sair entusiasmada dali com algum plano para fazer, né? E aí uma vez eu estava assistindo aquele filme Dança Comigo, alguém já viu? Desliguei a televisão e resolvi entrar na academia de dança. Eu decidi, nunca entrei, mas eu tomei uma decisão, na hora eu podia jurar que eu ia aprender a dançar. Eu leio lá, abro a internet, aí leio lá aquela matéria que banana faz bem para a saúde, que cura tudo quanto é doença. Eu como uma dúzia no dia. No dia seguinte, depois nunca mais eu como banana. Então, o sanguíneo tem essa capacidade para se entusiasmar assim, né?
Enquanto o colérico parte para o próximo desafio, para o próximo objetivo, o sanguíneo passa para a próxima aventura. Porque para o sanguíneo é tudo aventureiro, né? Mas é uma pessoa sensível, gosta de gente, é afetuoso, né? Gosta de estimular pessoas, tem uma facilidade muito grande para amar, mas também tem para esquecer. Se você é sanguíneo, você vai fazer um curso. Passou uma semana lá em João Pessoa fazendo um curso. Aí você fica próximo das pessoas, você, né, faz aquela amizade. Quando você sai de lá, você sai triste, chorando, não sabe como é que vai viver sem aquelas pessoas. Pega e-mail, endereço, telefone, Twitter, tudo que tem, né? Aí chega em casa com aquele aperto no coração, 3 dias você não lembra mais de ninguém. Até o próximo curso que você vai sentir toda a empolgação outra vez, querido. Depois você joga um monte de cartão fora, que você não lembra nem quem são as pessoas mais. Conhece algum sanguíneo aí, irmão? Conhece? A motivação do sanguíneo é diferente do colérico. Eu disse para você que o colérico tem uma motivação interna, não é? Ele é movido por aquele que ele sabe o que ele vai fazer. O sanguíneo necessita de um estímulo de fora. Para o sanguíneo, o que acontece do lado de fora dele tem muito efeito. Ele se importa com a reação dos outros, certo? Eu falaria para vocês aqui até meia-noite, não vou falar não, porque o pastor Cláudio está ali para pregar, tá? Mas, se vocês fossem aquele povo pacato, que não reagisse, eu ia querer ir embora dos 20 primeiros minutos. Porque é horrível falar, sanguíneo não consegue falar se não tiver a reação, a resposta, ele precisa da resposta. Eu me lembro de uma mulher que tinha muita necessidade do marido corresponder, dizer que ela estava bonita, entender as necessidades dela, porque a mulher sanguínea ela precisa disso, ela precisa do retorno do outro. Aí eu me lembrei de uma história que o pastor Cláudio gosta muito, de uma mulher que queria muito que as pessoas compreendessem, que o marido compreendesse as necessidades dela, e o cara era colérico, não estava nem aí. Aí um dia ela passou num sinal de trânsito, tinha uma mendiga horrorosa, um cabelo enorme, toda suja, 3 meses que não tomava banho, uma mulher digna de piedade mesmo. A madame pegou R$50 e ia dar para a pedinte. A mulher ficou assim, maravilhada, nunca pegou uma nota de R$50 na vida. Aí quando foi pegar, a madame tirou e falou assim, vem cá, você não vai para o salão de cabeleireiro fazer massagem no cabelo com esse dinheiro não, né? Ela, que massagem, madame? Que salão de cabeleireiro? Algum dia eu já fui eu não frequento salão, não, senhora. Aí voltou com dinheiro e falou assim, e se você resolver ir para o shopping comprar roupa? Eu frequento o shopping, madame, eu não vou em shopping, pelo amor de Deus, me dá esse dinheiro. Eu não frequento shopping, não, senhora. Eu nunca fui num shopping na minha vida. Aí ela voltou com dinheiro e falou, última pergunta, não vai sair com as suas amigas não, né? Qual amiga, madame? A senhora acha por acaso que eu tenho amiga? Alguém quer ter uma amiga igual a mim? Eu nunca saí com uma amiga na minha vida. Ela falou, eu vou te dar o dinheiro, mas você vai entrar aqui no meu carro que eu vou te levar para conhecer o meu marido. Ela falou, mas não vou não. Não vou que o seu marido vai me tirar os tapas de dentro desse carro. Ela falou, vai porque o meu marido tem que ver o estado que fica uma mulher que não vai para o shopping, para o salão de cabeleireiro e não sai com as amigas. Né? Não precisa você levar uma assim para casa, irmão. O ponto fraco do sanguíneo. Quem é casado com uma mulher sanguínea, precisa aprender essas coisas. O ponto fraco do sanguíneo, querido. O ponto fraco do sanguíneo, ele tem certeza que ele vai realizar, mas não vai. Não vai, porque ele quer 15 coisas ao mesmo tempo, então não vai. Certo? Mas ele acaba se movimentando, fazendo uma ginástica enorme para fazer as coisas no fim do dia. Eu não sei se sanguíneo aqui já fez isso, mas você chega no final do dia morta de cansada, fez um movimento enorme, aí você para, faz um balanço do que você realizou. Meu, que frustração. Só isso, querido, dá para fazer em 2 horas. Você levou o dia inteiro, fez uma festa danada, achou, não, produzir, que não foi brincadeira, produziu nada, irmão. Só faz movimento, ganhos e perdas, né? Sanguíneo não vê consequência, fala sem pensar, abre a boca, fala aquilo que está no coração, depois vai ver, para consertar é um problema sério. Indisciplinado.
ativo, mas não é produtivo, desorganizado. Mesa de sanguíneo é um terror, não é? Papel para tudo quanto é lado. Não é uma pessoa prática, tem pouca produção porque não tem concentração, não tem foco. Sob pressão, agride, verbalmente, fala, né? Aquilo que não era para falar. Agora é o Pedro, certo? Pedro é o sanguíneo. Por que Pedro é o sanguíneo? Era o comunicativo, gente. Tudo que Jesus perguntava, quem é que respondia primeiro? Pedro que respondia, não é? Jesus perguntou, o que as pessoas estão dizendo aí que eu sou, gente? Um diz que sou Jeremias, Elias, profeta. Vocês, o que vocês dizem de mim? Aí Pedro que responde, tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Não é isso? Aí mais tarde, Jesus vai explicar em outra situação que ele seria morto, crucificado, e que uma série de coisas ruins iam acontecer. Pedro chama Jesus num cantinho e fala assim, de jeito nenhum, não vou deixar isso acontecer, isso não pode acontecer. Petulante, né, querido? Falou sem pensar. Aí Jesus, aparta de mim, Satanás. Estava cheio do Espírito Santo uma hora, teve que expulsar o demônio dele depois, né? Porque não falou precipitadamente. Então, Pedro era inconstante, querido. Ele viu Jesus andando sobre as águas, ele não pensou duas vezes. Eu quero andar também. Aí veio o ventinho. Da mesma forma que acredita, ele também teme, né? Agora, vamos ver como que Jesus se comunica com uma pessoa assim. Animada, tempestiva, não é? Emotiva. Como é que Jesus se chama alguém assim para a obra? Eu acho essa cena, de maneira particular, muito emocionante. A mim me tocou muito o dia que eu li e senti isso. Porque eu li várias vezes. Um dia eu senti a coisa diferente. Jesus deixou Pedro pescar a noite inteira. A pesca foi uma frustração. Ele não pegou nada. Para um pescador, passar a noite inteira pescando e não pegar nada, é triste, é frustrante, não é? É desanimador. Então Pedro estava lá embaixo. Jesus chegou na praia e falou, joga a rede do outro lado. Aí o sanguíneo tem facilidade para acreditar. Ele disse, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou jogar a rede. Jogou a rede e veio multidões de peixe. E tinha tanto peixe, querido, que o barco não estava comportando, eles tiveram que chamar outros pescadores. Agora imagina um pescador que estava desanimado, deprimido por causa de um fracasso, ver um barco com tanto peixe que ele não podia levar sozinho. Como é que estava o coração desse pescador? Alegre, animado, exaltado, ansioso, né? Jesus levou a emoção dele do buraco lá em cima. Aí disse para ele assim, agora vem comigo, porque você vai ser pescador de almas. Jesus associou um barco cheio de peixe a multidão de almas. Ele falou na linguagem daquele pescador. E Pedro pregava e multidões se rendiam ao Senhor. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. A gente precisa aprender a lidar com o sanguíneo de forma animada, querida. Se você tem uma esposa sanguínea, a sua esposa um dia, vamos supor que seja colérico e a sua esposa é sanguínea. Aí, ela um dia, tá friozinho, né? Ela fala assim, amor, estou com uns planos aqui para o final de semana, olha, animadíssimo. Vamos procurar aqui na internet, aí ela já liga o computador, vamos procurar na internet uma pousadinha num lugar frio, para a gente passar um final de semana. Estou cheia de planos, toda animada, mal intencionada, certo? Bem intencionada. E ela fica toda animada, vamos vir aqui, olha, tem uma pousada ali. Aí o colérico de lá fala assim, vê aí, amor, depois você me fala. Querida, acabou a empolgação para o final de semana e para dentro de casa. Não vai ter nada dentro de casa também, tá? Você jogou um balde de água fria, querida. Vê aí, depois você me fala. Ela não quer ver ali, querida. Ela quer ver junto com você. Ela quer viver aquela cena ali. Então, você casou com uma sanguínea, querida, porque ela faz bem a você. Então, corresponda, irmão. Amém?
Não jogue um balde de água fria numa sanguínea, porque ela precisa dessa empolgação. Muito bem. Deus age conosco de acordo com quem nós somos. Agora, como que Pedro mudou? No encontro com Jesus, não tem como não mudar. Jesus chamou Pedro para a obra e Pedro fez exatamente aquilo. Foi pescador de almas e muitas almas se renderam ao Senhor porque ele contagiava pessoas. O sanguíneo, indisciplinado, passou a ser disciplinado. Na sua Bíblia, no livro de Atos, fala que ele tinha a hora certinha de oração, diária. Passou a ser uma pessoa organizada. Enfrentou a autoridade sem medo. Ele vivia cheio de altos e baixos, sanguíneo cheio de altos e baixos, parece uma montanha russa, né? Uma hora está animadíssima, outra down, né? Aí gasta energia toda. Aprendeu a ser cauteloso. Ele ressuscitou Dorca e não fez muito alarme, não. Tirou todo mundo do quarto e não fez daquilo um show, não. Ele não precisou de plateia. Ele ficou uma pessoa comedida e tranquila. Pedro cresceu muito e aprendeu muito. Então, se você é um sanguíneo e acha que você é desordem em pessoa e que não tem jeito para você, teve jeito para Pedro, tem para mim e para você. Amém, irmãos? Jesus cura, transforma, educa o temperamento da gente. Agora, o sanguíneo precisa aprender uma coisa. Ele precisa aprender a controlar a ansiedade. Ele precisa aprender a ser persistente, disciplinado e organizado. Precisa aprender a controlar os impulsos, pensar antes de falar. Mas o sanguíneo também ensina muita coisa. Ensina a gente a ser envolvente, a ser empolgado, a botar o coração nas coisas, a ser apaixonado pelas coisas, a ser sensível, gostar de gente. Pedro, quando pediu para andar sobre as águas, os discípulos estavam todos no barco, não estavam? Pedro afundou porque o vento soprou. Mas quem sentiu o gostinho de andar sobre as águas? Só ele. Ele podia não andar 10 metros. 100 metros ele não andou não. Mas se ele deu 3 passos sobre as águas, já estava bom demais. O que ele sentiu, ninguém mais sentiu. Então o sanguíneo ensina a gente a ser envolvente. Ensina a gente a ser empolgado. E isso faz a gente aproveitar situações. Mesmo que você busque um monte de coisa e não leve muitas adiante, você experimenta muitas coisas. Certo? Muito bem. Agora eu quero falar de um temperamento que na Bíblia ele me chama muita atenção, é muito especial, porque eu já cuidei de muitas pessoas com esse temperamento, e tenho muita gente próxima de mim, que é o temperamento melancólico. O temperamento melancólico, querida, é a pessoa mais rica, é a natureza mais rica que tem. É a pessoa mais criativa, é aquele que tem alma de artista. Os grandes gênios da história, gênios, inventores, artistas, a maioria foram melancólicos. Aí você pode dizer assim, nossa, mas eu sou melancólico e não faço nada, eu sou aqui anônimo e não tenho talento nenhum. Sabe por quê? Uma característica do melancólico, não acredita no talento que tem. Então, poucos melancólicos se sobressaem. Não é por falta de capacidade, não. É por tremenda insegurança. Eles não se sobressaem porque não acreditam. Porque se todos sobressaíssem, querido, a gente tinha um mundo muito diferente. Então, como que é o melancólico? Melancólico é a pessoa disciplinada, detalhista, perfeccionista, obcecada por perfeição. O melancólico não entende por que na sua casa os copos não podem ficar tudo em ordem direitinho. Como alguém consegue ver uma fileira de copo e um está fora da ordem? Ele não entende, querido. Se chegar numa casa, for para uma festa, uma reunião, o colérico, sanguíneo e o melancólico, o colérico vai querer saber qual é o objetivo da reunião. O sanguíneo vai falar, opa, a noite promete. Certo? O melancólico vai ficar observando as coisas com o pé atrás. Tem um quadro na parede fora de lugar, não posso nem olhar. Ele vai fixando nos detalhes. Tudo tem que ser exageradamente organizado para o melancólico. Ele tem um alto padrão de qualidade. Ele é uma pessoa super exigente. É uma pessoa muito capaz e faz as coisas com uma excelência que ninguém faz igual quando ele se envolve. Mas a coisa mais difícil que tem é fazer o melancólico se envolver com alguma coisa. Só Deus conseguiu. É uma pessoa que trabalha devagar para garantir qualidade.
numa pressa melancólica, ele gosta de fazer tudo devagarinho, porque ele tem que fazer certo. É um bom ouvinte, é um amigo muito fiel. Melancólico não trai pessoas. Melancólico tem dificuldade de mentir, porque mentir está errado. Melancólico é rígido nas regras, então tem que fazer o correto, para ele é o correto. Ele não faz de qualquer jeito, igual o sanguíneo faz. Vamos fazer uma festa, não é legal, bota os negócios para a gente comer aqui, tá tudo beleza. Não, melancólico não. Vamos organizar, como é que vai ser a decoração, como é que vai ser isso. Entendeu? Tem comida e bebida, tá legal, o sanguíneo faz a festa, o melancólico não faz, ele precisa ter tudo impecável. É uma pessoa muito detalhista a ponto de sofrer com essa necessidade de detalhe. Mas o melancólico, querido, ele faz as pessoas que estão perto dele sofrer muito pelo jeito dele. Mas ele não faz isso de propósito. Você precisa entender isso. Se você vive com melancólico, você é um herói, porque não é fácil viver com melancólico. Mas eu vou dizer, o melancólico não faz de propósito, ele não quer magoar você, certo? Eu tratei de vários melancólicos e eu ouvi várias vezes as pessoas dizendo para mim assim: Elizabeth, tem um jeito de eu dar uma folga de mim mesmo, estou cansada de mim. Porque as pessoas se cansam delas mesmas, porque é difícil para o melancólico ser melancólico, certo? Mas é uma pessoa que tem um poço de capacidade dentro de si, jorra talento e capacidade. Agora, qual é o lado negativo do melancólico? É uma pessoa que está sempre em crise de angústia, depressão, apático. Qualquer coisa faz o melancólico ficar triste, né? A pessoa que tende à depressão. Não quero dizer que todo melancólico é deprimido, não, mas ele tem tendência a se deprimir. Alguém conhece o melancólico aqui, antes de eu falar os pontos negativos? Senão você não vai falar depois. Mas o melancólico, muitas vezes, eu conheço vários melancólicos que são hipocondríacos. Tomam remédio demais. Sabe por quê, querido? Ele sente tudo. Presta atenção em tudo que está sentindo. Talvez o colérico e o sanguíneo sintam uma dor nas costas, uma dor na barriga, uma dor com... Mas ele continua, querido, ele vai levando, aquilo ali está ali. O melancólico não, ele percebe, meu coração hoje está disparando um pouquinho mais. O que será isso? Eu acho que a minha pressão alterou. Ele tem uma percepção, ele tem um raio-x na cabeça, ele vai fazendo, radiografando o corpo o tempo todo, entendeu? É difícil, querido. Mas é uma pessoa que é ligado demais à manifestação do corpo, mas não cuida da saúde, é interessante. O melancólico não gosta de fazer exercício físico, não faz alimentação natural. Ele não cuida da saúde, ele cuida da doença. É diferente. É verdade ou não? Ele está sempre cuidando da doença, mas ele não se prontifica a cuidar da saúde. É uma pessoa insegura, desconfiada. É uma pessoa que não se compromete porque tem medo do resultado. Ele é tão inseguro que eu conheci várias pessoas que fizeram mais de uma faculdade e não trabalhavam. Faz a primeira faculdade e fala assim: eu acho que não era isso. Aí tem medo de se envolver e descobrir que não era aquilo, e faz outra profissão, sente a mesma insegurança. Por quê? Porque não quer se lançar, não quer arriscar, porque tem tanto medo de errar, que fica com o pé atrás esperando ser perfeito para depois fazer. É uma pessoa crítica, vê defeito demais nos outros. Nele também, né? Mas vê defeito demais nas pessoas. Tem uma expectativa muito grande em relação às pessoas. É difícil alguém ser legal para um melancólico, porque ele só olha o defeito, né? Exige muita coerência. Melancólico, ele tem uma exigência de coerência tremenda. Eu não sei se você conhece uma cena assim. Mas conversar com o melancólico é uma coisa complicada, porque você tem que prestar muita atenção no que está falando, porque você falar alguma coisa errada, o melancólico tem a capacidade de passar a noite inteira falando com você, até fazer você entender o que ele está falando. Se você tem que levantar às 6 horas da manhã para trabalhar, não interessa. Você vai ficar acordado até entender. E se a conversa estiver nessa direção e você der um vacilo para outra direção, ele vai naquela, conserta para voltar nessa, para voltar... Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não sou só eu que sofri isso não, né, gente? Olha, tem que ter muito cuidado, porque você passa horas conversando com o melancólico. Então, vai conversar, querido, toma cuidado. Não joga a conversa fora, não, porque você vai ter que entender tudo muito direitinho. O melancólico é uma pessoa que não delega poderes.
não divide tarefas, tem medo dos outros fazer errado, então ele faz sozinho, certo? É uma pessoa que pensa demais, ele fica ali no devaneio. A gente tem uma multidão de pensamentos que saem pela cabeça da gente afora, né? Passa pela mente da gente um monte de pensamento o tempo todo. Na cabeça de todo mundo passa isso. A mente registra coisas desde que a gente se entende, né, por gente. E essas imagens vão aparecendo. E a gente não pode dar confiança para todas. Você tem que selecionar, senão a sua cabeça vira um palco com um monte de ator querendo encenar o tempo todo. O melancólico sai atrás de todas as vozes. Ele dá vazão, ele fica atrás de todo o pensamento. E é um perigo para o melancólico ficar ali, ele flutua, ele sai do ar, ele fica em devaneio, porque pensa demais. É comum ter melancólico com crise de enxaqueca, porque pensa muito, processa demais. Melancólico tem que processar. Quer chamar um sanguíneo para fazer alguma coisa? Fala qual é o objetivo daquilo. Quer chamar um colérico? Quer chamar um colérico para alguma coisa? Diz para ele qual é o objetivo. Quer chamar o sanguíneo? Fala que vai ser legal. Certo? Quer chamar um melancólico, querido? Dá tempo para ele processar. Não chama ele para uma coisa que vai acontecer daqui a pouco, porque ele não vai. No mínimo daqui a uma semana. Porque ele precisa pensar primeiro para tudo passar pela cabeça dele. Melancólico é uma pessoa pessimista, só olha o lado ruim das coisas. Ele consegue gravar coisas ruins que aconteceram desde a infância. Se a sua esposa é melancólica, não pisa na bola com ela não, porque os erros que você cometer, querido, vai ficar fresquinho na cabeça dela por anos e anos. Ela vai lembrar o tempo todo, tá? Não deleta, não deleta. Melancólico registra tudo que é negativo. As coisas boas não tem facilidade para registrar não, mas o que é ruim, ele registra. E ele está sempre imaginando que o pior vai acontecer. Por quê? Melancólico tem muito medo da decepção. Ele tem muito medo de sofrer de novo. Ele tem muito medo de ser pego desprevenido por uma dor. Aí ele fica em estado de alerta. Só que nisso dele ficar em estado de alerta, ele já está sofrendo. E ele acha que está sofrendo e que ele não pode pensar que a vida é boa, porque se ele relaxar vai vir uma pancada. Certo? Então ele está sempre prevenindo a dor, trazendo a dor antecipadamente. Melancólico tem uma coisa que se chama raiva. Todo mundo tem. Uma melancólica especial na raiva. Ele tem uma raiva contida, que ele não entende por que está com raiva, querido. Melancólico, às vezes, acorda com vontade de matar alguém. Que ele acorda irado. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você é marido casado com uma melancólica, aí você é sanguíneo. Sanguíneo, ele fica muito animado pelo que acontece lá de fora. Aí o sanguíneo acorda num sábado, abre a janela, sol, brilhante. O sanguíneo faz 1000 planos para um dia de sol, querido. Eu vou à praia, vou fazer caminhada, vou andar de bicicleta, vou fazer churrasco. Aí ele faz aquele monte de planos, só porque tem um dia de sol. Aí ele acorda e vai dar bom dia para uma esposa melancólica. Aí ela acordou mal aquele dia, querido. Aí ele fala, bom dia, amor, tem um monte de coisa para a gente fazer. Ela fica com aquela cara. Querida, a cara dela dá mais medo do que o chefe do tráfico do Morro do Alemão. Ela só olha para você e fala assim, tá brincando comigo, né? Você tá de brincadeira comigo, né? Se ela falar isso, não tente entender. Não tem explicação. Se você quiser confrontar o melancólico, fala assim, minha filha, mas por que você está sentindo assim? Não tem explicação. Sabe qual a melhor coisa que você faz, querido? Você fala assim, eu tenho que ir na padaria. Sai e vai para a padaria, querido. Vai comprar pão, vai dar tempo para ela acalmar, porque ela não sabe por que está nervosa, ela não tem controle daquele nervoso, ela não está fazendo isso para te irritar, ela está irritada com ela mesma, então sai de perto. Por seu bem, irmão. Vai para a padaria, querido. Se você chegar na padaria, o cara do balcão falar para você assim, acabou o pão, a próxima fornalha é só daqui 20 minutos. Ele, glória a Deus, tirei amanhã hoje para ficar na padaria, irmão. Pode demorar o pão o que for, fica na padaria, irmão. Vai olhando, come um pãozinho ali, toma um cafezinho, dá tempo
para ela diminuir aquilo ali, aquela tensão, aquela raiva que ela está, porque ela também não sabe por que está com raiva. Amém? Muito bem, é uma hostilidade, é um mau humor que muitas vezes o melancólico não entende porquê e aquilo vem sem vontade própria. Melancólico é uma pessoa que não gosta de aparecer, é uma pessoa que esconde os sentimentos, não é de ficar falando tudo que sente. Para você entender bem a diferença do colérico para o sanguíneo e o melancólico, vamos imaginar que os três estão passando por uma estrada e tem uma pedra no meio. O colérico vai olhar para aquela pedra, vai ficar pensando qual a forma mais rápida e eficiente dele tirar aquela pedra do caminho. O sanguíneo vai olhar para aquela pedra e vai pensar qual é o jeito mais emocionante para ultrapassar aquela pedra. O melancólico vai olhar e vai falar assim: meu Deus, por que só tem pedra no meu caminho? Ó céus, ó vida. Aquele personagem lá era melancólico. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Vou te apresentar um melancólico perfeito. Não vou ler tudo não, porque a gente precisa ganhar tempo aqui. Mas só para você ver a extensão do chamado de Deus para o melancólico. Deus chamou o colérico em 3, 4 linhas da Bíblia. Deus chamou o sanguíneo, 4, 5 linhas da Bíblia. E o melancólico, 3 páginas. Muito bem. Como é que faz para envolver um melancólico em alguma coisa? Deus vai ensinar agora. Olha para mim. Você lembra como Deus se apresentou para Paulo e chamou Pedro para a obra? Como Deus se apresenta para Moisés? Primeiro, Deus aparece lá longe, numa árvore pegando fogo, e o fogo não consumia a árvore. Moisés olhou para lá e ele disse: irei lá e verei o que está acontecendo. Processa primeiro. Entenderam? Amém? Paulo já estava lá, Pedro já estava com a mão no fogo, para saber por quê. O sanguíneo processa primeiro. Deus esperou Moisés processar. Quando Deus viu que Moisés chegou perto, aí sim, Deus falou: Moisés, Moisés, e ele: eis-me aqui. Aí Deus vai e se apresenta para ele. Deus se apresentou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. E Deus disse quem ele era. Aí Deus vai e chama Moisés para a obra. Primeiro se apresenta no sobrenatural, depois fala, depois chama para a obra. Como chamou para a obra? Primeiro Deus explica os motivos. Você não chama melancólico uma coisa com empolgação. Você chama com coerência, explicando os motivos. Deus explicou os motivos. Primeiro Deus falou: olha, tem um povo lá no Egito que está vivendo há 400 anos, sofrendo muito, estão clamando por mim, e eu resolvi vir aqui para salvar o meu povo. Explicou tudo. Vou tirar aquele povo de lá, vou dar uma terra que emana leite e mel, e deu segurança para onde ele levar. Tem que dar segurança para o melancólico. Não chama ele para aventura. Melancólico não gosta de aventura, viu, gente? Aventureiro é o sanguíneo, melancólico não. Deu segurança para ele. Aí depois que explicou todo o motivo da obra e tudo o que ia fazer, Deus falou para ele assim: agora, Moisés, eu quero que você vá lá e diga para Faraó libertar o meu povo. A resposta de Moisés: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ir falar com o Faraó? Pedro perguntou quem era ele? Não. Paulo perguntou quem era ele? Não. Mas o melancólico é inseguro. Ele já acha que ele não tem competência para fazer aquilo. Aí Deus vai dar segurança para ele. Ele diz: olha, vai porque eu vou ser com você. Aí Deus assegura que vai fazer alguns sinais. Faraó não vai querer deixar você sair, mas eu vou dar alguns sinais para você. Aí Moisés fala assim: tá, eu vou chegar lá e vou falar que Deus mandou libertar o povo. E se eles perguntar o nome do Deus? O nome do Senhor? O povo doido para ser liberto, querido. Certo? Sofrendo para caramba. Falar: Deus mandou soltar vocês, e eu saí igual boiada na porteira quando abre a porta, né? Mas ele achou que eles iam parar para perguntar o nome primeiro. Aí Deus explica com paciência. Você precisa ter paciência com o melancólico. Deus tinha.
explicou. Você vai dizer para ele o seguinte: o eu sou mandou você ir lá. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Fala para eles que eu vi as aflições daquele povo. Diz para ele que eu vou levar eles para uma terra boa, que emana leite e mel. Diz para eles também que quando eles saírem, eles não vão sair pobres, não. Eles vão pedir joias, vão pedir as coisas para as mulheres, para as pessoas do Egito, e vão sair de lá ricos. Então explica tudo direitinho. Aí Moisés responde: ah, Senhor, eles não vão acreditar em mim, não. Aí Deus falou: tá bom, Moisés, está vendo um cajado na sua mão? Joga no chão. Aí o cajado virou uma serpente. Pega no rabo da serpente. Virou um cajado de novo. Agora enfia a mão no peito. Voltou com a mão estava doente. Enfia no peito de novo. A mão estava sarada. Está vendo, Moisés? Olha só, vou estar com você, vou te dar um monte de sinais. E tem mais. Você vai pegar a água do rio, vai entornar na terra, vai virar sangue. Não tem como eles não acreditarem. Isso nós já estamos lá no 4º capítulo, versículo 10. Aí, depois de tudo isso, Moisés falou assim: Senhor, que eu não sou bom de fala. Eu sou gago. Eu não sou eloquente. Aí Deus fala assim: eu particularmente acho, que agora Deus começou a ficar nervoso. Porque Deus falou assim: quem fez a boca do homem? Quem fez o surdo, o mudo, o cego, o que vê, o que não vê, o que fala, o que não fala? Não fui eu. Então vai, porque eu vou ser a sua boca. Aí Moisés falou assim: ah, Senhor, manda outro no meu lugar. Aí se acendeu a ira de Deus. Demorou, né, gente? A sua se acende muito mais rápido que isso. Não. Deus levou um tempão com a maior paciência e perdeu a paciência. Então, o melancólico, entenda que quem está perto de você perde a paciência. Até Deus perdeu, querido. Então, a gente não vai perder. Certo? Agora, eu quero dizer para você, melancólico, você não acredita em si mesma, mas Deus acredita em você. Porque com tudo isso que Moisés fez, Deus pode ter perdido a paciência. Deus falou: tá bom, levarão com você, certo? Deixou ele levar, mas não desistiu do melancólico, porque a obra que o melancólico tinha para fazer, nenhum outro podia fazer. Amém, irmãos? Então saiba, Deus não vai desistir de você. Tenha paciência quando lidar com o melancólico. Toma um chazinho de camomila de vez em quando, querido. Não toma Rivotril não, senão você vai ficar viciado em Rivotril. Mas tenha paciência. E outra coisa, vai falar alguma coisa com o melancólico, dê tempo para ele. Não chama o melancólico de última hora para fazer alguma coisa. Ele precisa pensar no processo todo na mente dele primeiro. Ele não lida com pressão. Não pressiona melancólico, porque ele vai recuar e ele não vai. Você precisa dar segurança para ele. Agora, qual foi o chamado? Moisés, querido, era um melancólico perfeito. Moisés ficou 40 anos no deserto sem se importar. Por quê? Pastor de ovelhas, querido. Ovelha era tudo normalzinho ali, ninguém fazia, né? Não correspondia à expectativa. Gente, que era difícil para lidar com Moisés. Ele era um cara detalhista. Lê o livro de Levítico e vê se alguém podia escrever aquilo se não fosse Moisés. A lei, querido, é muito detalhe que tem na lei. Se fosse um sanguíneo, não guardava aqueles detalhes não, gente. Tinha que ser um melancólico. Tinha que ser um melancólico para construir o tabernáculo. Deus falou para construir o tabernáculo, mas não falou: faz uma tenda aí que eu vou aparecer aí para vocês. Não. Deus falou: faz uma tenda dessa forma, bota lá uma mesa voltada para o norte, bota um candelabro voltado para o sul, bota os pães e as outras coisas na mesa nessa ordem, assim. Se fosse um sanguíneo, querido, ia juntar aquele material todo e vai falar assim: ó, gente, aqui tem um negócio de norte e sul aí, mas sabe o que é? Deus está em tudo quanto é lugar, então bota de qualquer jeito, o importante é o tabernáculo. Eu não é, gente? Deus olha para tudo quanto é direção, querido. O importante é ter um tabernáculo. Toca a obra aí, gente. Certo? Não podia. Sabe por quê? Porque Deus é perfeccionista. Deus é perfeccionista. Deus não é melancólico não, mas é perfeccionista, querido. Deus gosta de detalhes. Deus faz questão da coisa daquele jeito. Então, só Moisés para fazer aquilo que tinha que fazer. Precisava de um melancólico, não podia ser outra pessoa. Mas o melancólico Moisés, por mais difícil que seja superar essas dificuldades, Moisés conseguiu superar várias.
Moisés não conseguia delegar poderes, querido. Ele passou um dia inteiro com o povo em pé na frente dele, ele julgando o povo. Aí o sogro dele falou assim: você vai morrer, você e esse povo. Como é que fica esse povo o dia inteiro em pé para você julgar todas as causas? Põe homens para liderar 1000, grupo de 1000, de 500, de 100, de 50. Moisés obedeceu. Ele fez, aprendeu a delegar poderes, aprendeu a trabalhar com equipe, venceu o medo, venceu o pessimismo. E irou também, né, querido? Desceu do monte com as tábuas da lei. Tábuas escritas pela mão de Deus. Ele ficou tão nervoso que quebrou o que estava na mão dele. Ele não quis nem saber se era Deus que tinha escrito. Ele quebrou, que ele ficou irado. Deus mandou ele falar com a rocha. Em vez de falar com a rocha, ele tampou o cajado na rocha de raiva. Não é? Mas ele superou uma série de coisas. Ele conseguiu ter misericórdia por aquele povo, querido. Mas o melancólico, diante da pressão, muitas vezes, quando o melancólico sente que a pressão está grande, ele pede para morrer. Ah, Senhor, me leva. Pelo amor de Deus, essa vida já deu o que tinha que dar. Tá bom, Senhor. Moisés pediu para morrer, querido. O povo encheu a paciência de Moisés tantas vezes que num determinado momento o povo foi todinho para cada um para a porta da sua tenda chorar e se lastimar. Moisés chegou para Deus e falou assim: Senhor, não gerei esse povo não. Vou só botar ele igual criança no meu colo para me poder levar esse povo não. Só me leva, eu quero morrer. Moisés pediu para morrer. Então, sob pressão, o melancólico recua. Mas Moisés conseguiu vencer isso também. E ele orou e pediu misericórdia para aquele povo que desafiava a paciência dele tantas vezes. Então, querido, qualquer um de nós pode superar. Amém, irmãos? Moisés, melancólico, nos ensina. Moisés, melancólico, precisa aprender uma coisa muito importante. Se você é melancólico, entenda uma coisa. Você precisa, isso é remédio para o melancólico. Você precisa sair de dentro de você. Melancólico não pode ficar sem fazer nada. Ele precisa se envolver com alguma causa. Quem vive com melancólico precisa ajudar o melancólico nesse sentido, porque ele não tem ousadia, ele não se lança nas coisas, ele não arrisca. Então quem vive com melancólico precisa ajudar o melancólico nesse sentido. Você precisa sair de dentro de você, porque aí dentro vira uma centrífuga. Fica em torno do próprio eixo. Precisa lutar por alguma causa, precisa se preocupar com o problema de outras pessoas, precisa olhar para a dor do outro, sair de dentro de si. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém, querido? É necessário. Melancólico precisa fazer ginástica, exercício físico para gerar endorfina, para ter o hormônio da alegria. Ele é necessário. Então tem coisas que o melancólico precisa aprender. Precisa aprender a vencer o pessimismo, precisa acreditar mais na vida. Mas o melancólico ensina muita coisa para a gente. Ele ensina a gente a viver com excelência, a buscar excelência, porque Deus quer de nós excelência. Amém, queridos? Deus quer de nós lealdade, fidelidade, sensibilidade. A obra de Deus é linda. Se não tivermos sensibilidade para olhar tudo que Deus fez, Ele fez, colocou tudo aí para exaltar o nome dEle e a gente não percebe. Melancólico percebe. Porque tem sensibilidade. A obra de Deus precisa de um olhar perfeccionista. Nós precisamos aprender a excelência, a ter um padrão mais alto de qualidade com o melancólico. Para finalizar, tem o fleumático. O fleumático é um cara bem-humorado. Pode fechar a sua Bíblia. O fleumático é o cara bem-humorado, o cara que não faz esforço para fazer você rir. Ele faz você rir no dia a dia. É uma pessoa tranquila, passiva, é o pacificador, é o calmo. É uma pessoa que não critica os outros, não compra briga. Ele faz piada sem perceber que está fazendo piada. Meu pai é fleumático. Uma vez eu estava na casa da minha mãe no interior e a gente almoçando, e meu pai quieto, comendo um arroz ali. Aí de repente ele fala assim: oi, gente, esse arroz aqui cozido devia ficar bom, né? Mas ele não critica o arroz. A gente que vai ter que pensar no que ele quer falar. Mas é uma pessoa que vai soltando as coisas assim com uma naturalidade enorme.
é um pacificador, um conselheiro, ele é compreensivo, ele é bom ouvinte, é uma pessoa responsável, é uma pessoa observadora também, tem muito autocontrole. Você sempre acha que o fleumático está calmo. Não quer dizer que ele é calmo sempre, não. Ele chega ao limite dele também, mas é difícil levar o fleumático no limite dele, porque na maioria das vezes ele está tranquilo. Ele não gosta de perder o controle. Ele reage quando precisa, mas o limite dele é longo. Não é uma pessoa impulsiva, ele não se precipita também. Fleumático é um líder nato, querida, mas ele é diferente do colérico. O colérico se prontifica. O fleumático, se tiver aqui, querida, e alguém levantar um projeto para fazer, o fleumático vai ficar observando. Ele sabe o que fazer, ele sabe que ele pode, mas ele fica assim, tomara que alguém se manifeste. E aí, quando alguém se manifesta, querido, ele fala, vou orar para você, vai lá, faz mesmo. É o cara que se poupa, ele economiza energia, entendeu? Tem um personagem no programa do Chaves, que ele falava, era um senhor, que ele falava assim, eu quero poupar a fadiga, eu quero evitar a fadiga. Alguém já viu isso, gente? Pois é aquele tipo, é o cara que quer evitar a fadiga, certo? O fleumático não é um cara exibicionista, né? Ele é um cara que fica na dele, ele é tranquilo, mas o ponto fraco dele é que ele não gosta de mudança. O fleumático, ele é tão conservador e acomodado, que para ele, se as coisas estiverem do mesmo jeito, é mais simples e mais fácil. Aí vamos imaginar uma mulher sanguínea, que chega no final de semana, ela quer mudar os móveis da casa, para ficar diferente. Aí ele espera o marido fleumático acordar. Aí ela já está lá com o sofá na mão. Meu bem, que bom que você acordou, porque aqui, ó, me ajuda a pegar isso aqui. Aí ele ficou olhando assim, o que está acontecendo? Não, meu amor, eu quero mudar aqui o ambiente para poder ficar diferente. Mas por quê? Não, eu quero tirar o sofá daqui e colocar lá e botar a televisão lá e botar a televisão aqui. Aí ele fala assim, eu sentava aqui e olhava a televisão lá. Você quer fazer isso tudo só para eu sentar lá e ver a televisão aqui? Ele não vê motivo para tanto movimento, entendeu? Então é uma pessoa acomodada. Conhece algum fleumático aí, irmão? Abraão é o fleumático da Bíblia, querido. Abraão, a forma que Deus chamou Abraão mostra como Deus desafia a gente nos limites da gente. Muitas vezes você passa por situações na sua vida que você acha difícil de passar, mas essa situação é exatamente aquela que você precisa para exercitar a superação da sua limitação. Por isso Deus falou para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Ele vivia na casa do pai dele, irmão. Abraão saiu da terra, mas levou a parentela, porque não dá para o fleumático mudar muita coisa, querido. Então, se quer que o seu marido fleumático faça algumas mudanças, você pede uma de cada vez, querido. Deus falou para sair da terra e da parentela, mas Deus teve paciência para deixar ele levar Ló junto com ele, porque ele só podia fazer uma mudança de cada vez. A mulher do fleumático, ela é um problema, porque se ela for sanguínea, ela chega animada demais. Aí ela está trabalhando e está atrasada no trabalho. Aí ela liga para o marido e fala assim, meu bem, não vou conseguir chegar a tempo. Olha, pega o Juninho na escola, porque ele vai ficar lá. Passa no mercado, compra alguma coisa fácil de fazer para janta. E olha, eu esqueci de pagar a conta da luz, vão cortar. Passa lá no banco e paga a conta da luz. O Juninho vai ficar na porta da escola, não vai ter nada para jantar, a luz vai ser cortada. Você fala muita coisa que ele não absorve, não, irmã. Vê o que é prioridade. Deixa ele buscar o Juninho só na escola. Fica sem luz e sem janta, porque é bom tamanho, pelo menos seu filho não fica perdido. Fleumático não gosta de confusão, certo? Ele evita o conflito de qualquer forma. Abraão saiu e passou por uma terra onde ele achou que o rei ia ficar
ia gostar da esposa dele, porque Sara era muito bonita. E ele ficou com medo de morrer por causa daquilo. E aí o que ele falou? Fala que você é minha irmã. Um meio de evitar confusão, não é isso? Abraão tentava evitar confusão. O fleumático faz isso. Se você tiver numa discussão de política, aí tiver um monte de gente discutindo política, aí um é liberal, o outro é conservador, e o fleumático só está observando. Aí as pessoas estão ali discutindo como se elas fossem vencer a eleição naquela discussão. O fleumático fica escutando e falou assim, Deus do céu, como eles estão desgastando energia, né? Eles não vão ganhar a eleição hoje, gente. Aí ele fica ouvindo. Aí a pessoa, depois de discutir muito, fala, e você, fulano, o que você acha? Concordo. Eu concordo. Mas você concorda com quem? Eu concordo com todo mundo. Você está certo em alguma coisa, ele está certo em outras coisas, eu concordo com ele. Ele não perde tempo com vãs de discussão. A Bíblia não fala isso? Não perca tempo com vã de discussão. O fleumático sabe fazer isso com maestria. Ele não perde tempo. É um pacificador. Ele não gosta de confusão, não gosta de contenda, mas é leal. Fleumático é um cara leal. Ele, quando Ló estava numa confusão lá, depois de ter se separado dele, primeiro, ele é pacificador nesse sentido. A gente vê essa característica dele assim. Os bens dele cresceram muito, o gado, a ovelha, o rebanho dele cresceu muito, de Ló também. Estava dando confusão, porque a terra era pequena para os dois. Abraão chegou e falou para Ló, não vamos deixar da confusão entre os meus pastores e os seus. Faz o seguinte, escolhe para onde você quer ir. Quer ir para a direita? Eu vou para a esquerda. Você quer ir para a esquerda? Eu vou para a direita. Tudo estava bom, entendeu? E acabava que Deus abençoava a gente. Ele não fazia confusão e Deus abençoava, não é verdade? Era o pacificador e Deus agia. Não é uma pessoa exibicionista, era uma pessoa leal também. Quando Ló foi embora e numa situação, Ló foi pego, os bens de Ló, a família de Ló, todo o povo de Ló foi pego, aprisionado. Abraão ficou sabendo, reuniu os homens dele, foi lá, libertou Ló. Porque ele é fiel. Fleumático é uma pessoa fiel às amizades. Agora, Deus tirou ele do comodismo dele. E diante do nosso comodismo, Deus também vai nos colocar em situações para que você possa se manifestar. Amém, querido? Nós precisamos mudar. Abraão mudou. Abraão conseguiu sair, conseguiu fazer o que Deus queria, conseguiu ir para onde Deus queria que ele fosse, e se eu e você nos colocarmos diante do Senhor, Ele vai nos levar para a terra que Ele quiser levar. Amém? Fleumático nos ensina, precisa aprender algumas coisas. Precisa aprender a ser mais ousado, precisa deixar de ter medo, precisa deixar de ser acomodado, precisa se envolver mais com as coisas, mas o fleumático também, querido, nos ensina algo muito importante para os dias de hoje. Fleumático ensina a gente a não carregar bagagem extra. Hoje, a gente se estressa com coisa demais. A gente carrega um peso desnecessário. E o fleumático nos ensina a abrir mão do peso extra. Nos ensina a levar uma vida com mais bom humor. Quantos relacionamentos dão errado, querido? Porque as pessoas, elas riem do lado de fora, mas dentro de casa elas são mal-humoradas. Elas têm piada para contar no grupo de amigos, dentro da igreja, mas quando chega dentro de casa, o mau humor baixa. A gente tem que ser divertido dentro de casa também, com as pessoas que te amam. Infelizmente, a gente dá o melhor da gente lá de fora. Quando chega em casa, parece que a gente mudou de personalidade. A gente traz o pior da gente para dentro de casa, para as pessoas que mais amam a gente. Alivia a bagagem, que aí você vai chegar em casa mais livre dessa bagagem e mais bem-humorado. Abraão foi um homem que fez uma grande obra. Abraão foi referência. Pai Abraão, não foi? Dele saiu uma grande nação. Agora, esses 4 homens, querido, completamente diferentes um do outro. Totalmente diferentes um do outro. Todos eles problemáticos. Todos eles tinham problemas, defeitos, limitações. Não é verdade? Deus escolheu os 4, com todas as limitações. Vai escolher eu e você com as nossas limitações também. Mas nesses 4 homens tinha uma coisa em comum, que fez com que eles amadurecessem: obediência.
Todos eles obedeceram a Deus. E Deus nos ensina uma série de coisas a respeito de relacionamento. E Ele nos ensina algo que é muito importante, que é comunicação. Querido, se você quer se comunicar com alguém, você precisa saber com quem você está se comunicando. Você não pode simplesmente falar porque está com vontade de falar. Você não pode falar porque você tem alguma coisa para dizer. Você precisa levar em conta o outro que está te ouvindo. Porque senão a sua comunicação não vai chegar da forma certa. Se o outro interpretar errado, pode ser um caos. É ou não é? Jesus levava em conta o outro para poder se comunicar. Ele se comunicava levando em conta a outra pessoa. Um casal, quando está discutindo, querido, um está falando, o outro está pensando como vai derrubar o argumento do outro. A gente não para ouvir. Você tem que saber se a sua mensagem está chegando da forma certa, porque se não chegar, pode uma tragédia acontecer. Tinha um casal que morava na Europa, era um casal de empresários. Nessa época estava um frio horrível na Europa. Eles tinham que viajar para a Califórnia para uma feira de negócios. A esposa ficou para resolver alguns negócios que estavam faltando na empresa. E como estava muito frio, muita geada e avião atrasando o voo, ele ficou preocupado e resolveu ir 2 dias antes. Ir na frente para resolver a questão de hotel e organizar tudo para a feira de negócios. A mulher ficou lá para ir depois. Realmente, voo atrasou, conexão, viagem difícil. Ele chegou no hotel com horas e horas de atraso, preocupado com o que a mulher podia estar pensando, se ela podia estar preocupada com ele. O celular acabou a bateria, ansioso para dar notícia para a esposa, chegou na portaria do hotel, falou: me empresta seu computador aí que eu preciso dar notícia para minha mulher para falar que eu cheguei. Pegou o computador, passou um e-mail, querido, mas ele passou o e-mail tão rápido que ele não prestou atenção se estava certinho o endereço. Eu não sei se uma palavra, uma letra a mais ou uma letra a menos, a mensagem dele foi para uma outra esposa. Só que a outra esposa, querido, tinha acabado de perder o marido no dia anterior. A mulher abre o e-mail, está lá uma mensagem: amor, já estou com tanta saudade. Amor, já estou morrendo de saudade. Olha, a viagem foi difícil, viu? Até aqui. Cheia de obstáculos. Mas, enfim, cheguei no destino final. Olha, já acertei tudo aqui para sua chegada amanhã. Agora vem preparada, tá? Porque o calor aqui está infernal. Procura saber se a mensagem está chegando certa aqui. Porque foi infarto agudo do miocárdio. Sério? A gente tem que considerar o outro quando estiver se comunicando. E para você saber que em toda igreja, em toda família, em toda sociedade, precisa de todo tipo de pessoa. Precisa do colérico, do fleumático, do sanguíneo, do melancólico. Vamos juntar todos eles numa frase só e você vai ver como que em todo lugar precisa de todos. Vamos pensar na nossa sociedade de consumo. Como é que a gente encaixa os 4 temperamentos? Você lembra que o fleumático é aquele, né, que leva a vida numa boa. Você lembra que o melancólico é aquele criativo, né, o artista. O colérico é o realizador. O sanguíneo é aquele que contagia as pessoas, né? Muito bem. Vamos juntar todos eles numa sociedade. Vamos pensar assim. O melancólico cria. Concorda? O melancólico cria, o colérico realiza, o sanguíneo vende e o fleumático usufrui. Fechou. Certo? Deus tem lugar para cada um de nós. Não importa seus erros, seus defeitos, suas limitações, suas fraquezas. Não pense que você não pode chegar a Deus por causa dos erros passados. Se fosse assim, Paulo nem podia atender o chamado. Ananias ficou assim, admirado de Deus chamar Paulo. E Deus falou assim, ó, é vaso escolhido meu. Certo? Então, se você chegou aqui hoje, querido, e pensa que você não pode se envolver com Deus por causa do seu passado, o seu passado Deus já esqueceu, se você decidir viver com obediência daqui para frente. O seu temperamento é difícil, foi difícil até aqui, porque o Senhor vai tratar dele.
Mas Ele precisa que a gente se disponha a esse tratamento. Amém? Se você se dispuser, Deus vai cuidar de você e da sua casa. E saiba, não pense que você casou com a pessoa errada porque ela é diferente de você. O que falta em você está no outro para você aprender. Certo? O que sobra em você falta no outro para você ensinar. Ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender e nem tão ignorante que não tenha nada para ensinar. Todos nós estamos incompletos e precisamos um do outro. E mais ainda, precisamos do Espírito Santo de Deus para nos conduzir. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa e que a partir de hoje você possa se comunicar considerando com quem você está se comunicando. Amém? Deus abençoe você. Glória a Deus.